de novo. E esse final de semana nós vamos celebrar uma data que é muito especial para nós cristãos, não é verdade? E é uma data de celebração e de muita alegria. A gente sabe que nessa data a gente fala da cruz, né? Que Jesus morreu, né? Em morte de cruz. Ele sofreu, né? Foi um sacrifício muito grande por nós. Mas não é um momento de tristeza, porque esse sacrifício de Jesus veio trazer esperança para os nossos corações, não é verdade? Então é uma data que traz muita esperança. Mas a gente sabe, né, que a gente começa a ganhar chocolate, a gente ganha ovo de Páscoa, e tem essa história do tal do coelhinho da Páscoa por aí, não é verdade? Mas eu acho que esse bichinho aí, o coelhinho, ele não tem muito a ver. Se existe um animal que pode representar pra gente a Páscoa, não é o coelhinho, não é verdade? É o cordeiro, o cordeirinho da Páscoa, né? E vamos pensar comigo, por que um cordeiro, né? Existe um versículo lá na Bíblia, que é o nosso versículo dessa semana. O meu desafio para vocês essa semana é que vocês decorem esse versículo, tá? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tá lá em João 1,29. Mas cordeiro, por que nós vamos comparar Jesus com um cordeirinho, será? Né? Então vamos conversar um pouquinho. Antes de Jesus vir à Terra, né? Se fazer, né, homem vir à Terra, Deus estava lá no céu e ele olhava para a humanidade e o pecado na Terra só aumentava. E vamos pensar, ó, aqui é Deus e aqui somos nós, ó, duas pessoas. O pecado, sabe o que o pecado faz? Ele afasta a gente de Deus, nos afasta de Deus. Então Deus falou assim, eu não posso deixar o meu povo longe, ele não gosta de ficar longe de nós, ele quer ter um relacionamento íntimo, quer ficar pertinho de nós. Então Deus teve um plano e falou, vou enviar o meu filho à terra para falar do meu amor e falar como que deve ser. Né? As pessoas não podem matar, roubar, né? Fazer coisas erradas. E o mal estava na terra. Estava tomando conta do mundo. Então Deus tem um plano, né? Enviar Jesus à terra. Antes de Jesus vir, né, e nascer aqui na terra e cumprir o plano de Deus, antes desse tempo, as pessoas, né, a cada período que passava de tempo, eles ofereciam um sacrifício a Deus, para que Deus perdoasse os seus pecados. E esse sacrifício era através do sangue de um animal, do cordeirinho, de um cordeiro. Então eles tinham que escolher lá, separar um cordeiro sem nenhum defeito, nenhuma manchinha. Eles tinham que ser perfeito. E oferecer o sangue desse cordeiro para que, né, oferecer a Deus para que Deus perdoasse os seus pecados. Essa era uma forma que eles tinham de ter os seus pecados perdoados. E esse cordeirinho, então, era sacrificado, né? E ele tinha que ser perfeito. Só que quando Jesus veio, né? E a gente sabe que ele tinha muitos amigos aqui na Terra. Quando ele veio aqui, ele tinha muitos amigos, mas ele tinha 12 amigos que andavam bem pertinho deles, que eram os seus discípulos. Eles eram 12 discípulos que andavam muito pertinho dele. E eles aprendiam com Deus, né? Tudo que Jesus fazia, eles escutavam as lições que Jesus falava. Eles aprendiam tudo que Jesus estava fazendo. Eles viam em Jesus, né, um homem perfeito, né? Ele não tinha pecado. Então eles tentavam ser parecidos com Jesus. E Jesus sabia, quando ele esteve aqui, ele sabia que ele ia ter uma passagem para a terra, ele não ia ficar sempre aqui na terra. Mas ele queria deixar esses 12 homens preparados para que quando ele não estivesse mais aqui, a missão desses 12 discípulos era espalhar sobre a história, espalhar sobre toda a terra o amor de Deus. Quem era Jesus? Quem foi Deus, né? E esse era o plano de Deus. Só que Jesus também tinha pessoas que não gostavam de Jesus, não é verdade? Porque Jesus falava que perdoava pecados, ele realizava milagres e existiam homens maus na terra, né? O pecado estava, né, de forma muito grande sobre a terra. E essas pessoas começavam a perseguir Jesus. Então eles resolveram, falando, nós precisamos matar Jesus.
E eles prenderam Jesus. E a gente sabe que Jesus teve uma morte muito triste, que foi uma morte de cruz. Essa morte de cruz, ela era para pessoas muito más, muito cruéis, né? E Jesus não era, Jesus não tinha nem pecado, Jesus não tinha nenhuma condenação, não precisava ter essa condenação. Mas mesmo assim, essas pessoas começaram a perseguir Jesus. E algumas coisas aconteceram ali nesses dias, né, uns dias antes que Jesus fosse morto, né, fosse à cruz. E uma dessas coisas foi uma das últimas refeições que Deus teve com os seus discípulos, que a gente conhece como a ceia, a última ceia. Tem até um quadro aí que todo mundo é famoso, né, que tem a imagem, né, de Deus, de Jesus ali, com os seus 12 discípulos ali naquela mesa. E nesse dia, Jesus falou para os seus discípulos, né, lá na mesa tinha o pão e tinha o vinho, né, e Jesus já sabia que estava chegando a hora de cumprir o que Deus tinha falado, né, que ele viria para, né, morrer em favor dos homens, para limpar o pecado do mundo. Ele sabia que esse dia estava chegando, então ele queria preparar os seus discípulos. Então, ele deixou essa mensagem lá no dia da ceia. Ele pegou o pão e ele disse: "Este é o meu corpo, que é partido por vós." E ele, né, partiu e repartiu com os seus discípulos o pão. E ele pegou o vinho e disse que esse aqui era o sangue, representava o sangue dele, que ia ser derramado ainda lá na cruz. E era pra gente fazer isso, né? Toda vez que a gente fizesse isso, era pra fazer em memória dele, lembrando de Jesus, do sacrifício de Jesus. Por isso que na igreja a gente tem a ceia, que é um momento muito especial, né? Normalmente acontece uma vez por mês lá na nossa igreja. E nesse momento, a gente faz isso em memória de quem? Do sacrifício de Jesus. Então, domingo, o pastor Sérgio, ele vai celebrar a ceia lá no culto online. E ele já pediu, né, pra gente separar um pão e um suco lá de uva, né, pra gente também fazer esse momento na nossa casa. Esse mês vai ser diferente. Vai ser em casa, com a nossa família. Então, na hora, vocês já sabem o significado desse momento. Esse momento, ele é como se fosse um símbolo, né, para nós cristãos. É o momento de lembrar do grande sacrifício de amor que foi que Deus fez, que foi enviar o seu Filho ao mundo em sacrifício, né, para limpar os nossos pecados. Então, a gente come o pão e toma o vinho, o suco, em memória do sacrifício de Jesus. Então, domingo vocês vão fazer lá com a família de vocês, tá bom? E essa foi uma das últimas refeições que Deus fez com os seus discípulos. E caiu a coroa aqui. Foi uma das últimas refeições. Mas a gente sabe da história, né? Já contei muitas vezes para vocês, que esse sacrifício de Jesus lá na cruz, onde ele entregou a sua vida, né? Ele teve um castigo, né? Esse castigo que nos trouxe a paz, né? Que hoje a gente tem essa paz. Esse castigo que ele levou, ele não merecia. Quem merecia era nós, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se nós somos todos pecadores, nós merecemos o quê? A morte eterna, não é verdade? Mas Jesus veio e o que ele fez? Ele morreu em nosso lugar. Por isso que a gente fala que Jesus morreu em nosso lugar. Quem merecia a morte eram os homens que têm pecado, que somos nós, toda a humanidade. Mas Jesus não tinha pecado, ele era o Cordeiro de Deus, né? E ele veio para limpar o pecado do mundo. Então Jesus, em sacrifício, olha lá, ele sacrificou a sua vida. Olha esse coraçãozinho aqui, ó. Esse coraçãozinho tá aqui porque significa que isso aqui foi uma demonstração de amor de Deus por toda a humanidade. Por todos aqueles que já viveram e os que vão viver ainda e nós que estamos vivendo. Foi um sacrifício por todos nós. Foi uma declaração de amor exageradíssima, né? Escandalosa, né? Um Deus que criou todas as coisas, que tem o poder
que tem todo o poder, ele podia se livrar disso aqui. Quando chegaram os soldados para prender ele não podia ter falado assim, pedido para Deus, seu pai, orado, e falar, Deus, manda anjos aqui que venham destruir esses soldados, me livra disso. E ele disse a Deus, Deus, se for possível, me livra, afasta de mim tudo isso. Mas ele era o quê? Obediente ao pai. Ele sabia o que Deus queria com tudo aquilo. E ele foi até o fim e se sacrificou lá na cruz, né? E sofreu morte de cruz. E realmente ele morreu. A morte dele, né, de carne, ele morreu, mataram ele na cruz. Só que a Bíblia conta toda a história, a gente sabe que isso não acabou por aí. Quando ele se entrega, né, os homens tinham o poder de tirar a vida de Deus, né, de Jesus. Jesus, que era o próprio Deus ali, né, ninguém tem o poder. Ninguém tem o poder contra Deus, contra Jesus. Mas a Bíblia fala que ele se entregou. Então quem entregou a sua vida ali foi o próprio Deus, né? Então quando ele falou está consumado, ou seja, ele se entrega ali. E a vida dele, né, tem um fim ali naquele momento. E ele morre. Naquele momento, a Bíblia conta que a terra escureceu. Ficou escuro, a terra tremeu, houve um terremoto na terra. E as pessoas que estavam assistindo a morte de Jesus ali, e até os soldados, né, que não criam, eles não criam que era Deus que estava ali, eles pensaram e falaram, meu Deus, eu acho que ele era Deus mesmo, olha o que está acontecendo. Quem pode ter poder sobre, né, a natureza dessa forma, escurecer o sol uma hora dessa e fazer a terra tremer? E eles viram que tinham feito coisas, algo que não poderia ser feito, né? E Jesus morre. E a Bíblia fala que tem um amigo de Jesus que vai lá e coloca Jesus em um sepulcro, né? Que é um lugar, um sepulcro é um túmulo, né? Um túmulo. É um túmulo onde a gente coloca lá, deposita a pessoa morta, né? Então Jesus teve o seu sepulcro, seu túmulo, né? E tinha uma pedra na porta que eles fecharam, colocaram o corpo de Jesus lá e fecharam essa porta com uma pedra. E colocaram guardas ali na porta também. A Bíblia fala que tinham guardas cuidando, porque, né, os poderosos da época achavam que alguém poderia roubar o corpo de Jesus e depois falar aqui, né, contar alguma outra história. E na verdade, os guardas não saíram de lá nem um minuto. Só que Jesus tinha algumas amigas também, né? E essas mulheres foram lá, né? Contam que foram lá, no terceiro dia foram lá, ver se Jesus, né? Chorar, né? Porque elas choravam a morte de Jesus, elas queriam oferecer perfumes lá pra ele, deixar o perfuminho lá pra ele, né? Pra ficar cheirando bem. Só que elas chegaram lá e o anjo apareceu e falou para elas, por que choras? Ele não está mais aí, ele ressuscitou. E realmente o túmulo estava vazio, Jesus não estava mais lá e ninguém roubou, porque os guardas estavam lá cuidando. Ninguém roubou o corpo de Jesus. Jesus era Deus. E Jesus não pode morrer, né? Jesus venceu a morte, né? E ele foi e falou com os seus discípulos, apareceu para os seus discípulos e deixou uma tarefa. E essa tarefa é para todos os discípulos de Jesus até hoje. E nós somos discípulos de Jesus. E a tarefa que ele nos deixou foi proclamar para todas as pessoas sobre o amor de Deus. Que o amor de Deus é tão grande a ponto de oferecer o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Quem merecia a morte éramos nós, pecadores, não Jesus. E Jesus foi o sacrifício perfeito, o homem perfeito. O cordeirinho lá antes não tinha que ser um cordeiro perfeito, sem manchinha, sem defeito? E para a humanidade, o único homem que não tinha, né, até hoje, né, que já viveu ou que viverá, não existe homem que não tenha pecado, pessoa no mundo que não tenha pecado. O único foi Jesus, né, o Filho de Deus. E ele veio e ele foi o sacrifício perfeito, né? Foi o sacrifício, por isso que a gente fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o nosso Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus que veio
tirar o pecado do mundo. E isso é muito, muito, muito lindo, não é verdade? Saber que o Deus, aquele Criador de todas as coisas, que tem todo o poder do mundo, ele não suportou, ele não queria ver o pecado afastando nós dele. Ele nos quer pertinho dele. E para isso ele precisou fazer um sacrifício muito grande, que foi entregar o seu filho, né? Essa história é o que faz, né? Essa história que é a Páscoa, né? Que a gente comemora na Páscoa, que é o verdadeiro sentido da Páscoa, né? O real sentido dessa celebração, que o mundo todo para celebrar, é que faz da nossa Páscoa algo mais doce, na verdade. Então, aquela vida de pecado que é amarga, o salário do pecado é amargo, é a morte. Mas nós não temos mais esse salário, né? Agora nós somos, o sangue de Jesus nos limpou. E por isso que a gente pode falar que a nossa Páscoa é doce, né? Porque há esperança, existe um Deus amoroso, com um amor muito grande, muito, muito grande, que veio e entregou o seu filho a nós. Isso mudou toda a história, não é verdade? A gente não sacrifica mais animais, porque nós já tivemos o sacrifício perfeito, foi suficiente. O sacrifício de Jesus foi suficiente, não precisa de mais nada, não há nada maior do que isso no mundo, não há nada que eu possa oferecer maior do que isso. Jesus já fez o sacrifício por nós e por isso nós temos a vida eterna, a salvação. É uma história da Páscoa que a gente precisa relembrar mesmo, né? E a ceia nos faz lembrar disso, do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, de todo esse sacrifício que Jesus fez por nós, para demonstrar o amor dele por nós. E eu queria deixar o desafio para vocês, que é o decorar um versículo essa semana. Então, pode postar hoje, amanhã, eu vou deixar, porque hoje o vídeo vai sair, né, atrasadinho, eu não consegui gravar para vocês na hora certa, mas tá valendo. Vocês podem postar de hoje para amanhã, pode postar durante a semana, tá bom? Mas eu quero ver vocês decorando, porque esse realmente o verdadeiro sentido da Páscoa, tá? E o versículo dessa semana está lá em João 1:29. Eu quero que vocês decorem uma parte desse versículo. E lá está escrito assim: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o sentido da nossa Páscoa, né? O Cordeiro, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro perfeito, né? E hoje essa é a nossa horinha junto, né? Tô com muita saudade e eu tenho orado, pedido a Deus que seja breve tudo isso que a gente está passando, que passe logo. Eu tenho certeza que em breve a gente vai estar junto de novo lá na igreja celebrando. E enquanto isso não acontece, a gente vai celebrando nas nossas casas, né? Então amanhã, lá na hora do culto, que o pastor vai fazer lá direto da casa dele, vai transmitir direto da casa dele, ele vai celebrar a ceia. E nós vamos celebrar, cada família vai celebrar na sua casa. E as crianças vão participar junto com seus pais, tá? Então, na hora, vocês sabem o significado agora. Por que a gente, né, come o pão e por que a gente toma o suco de uva, né, nesse momento. E isso tem que ser feito com muita alegria, porque isso nos traz uma esperança muito grande. O sacrifício foi pago, né, o preço foi pago, o sacrifício foi alto. Então, esse momento, realmente, coloca lá a sua mente, né, a Bíblia diz que é para a gente fazer isso em memória de quem? Em memória de Jesus, né? Em memória de Deus. Então esse momento é muito sério também, é o momento de a gente fazer isso com muita alegria, mas fazer isso em memória. Deus, né? Jesus quando repartiu o pão, ele falou: façam isso em memória de mim, tá bom? Um beijo, eu tô com muita saudade de vocês e posta lá o videozinho com vocês declamando o versículo, tá bom? Vai lá no canal também da igreja, quem ainda não tá inscrito, se inscreve no canal, né? Curte o vídeo, também marca os amiguinhos, manda pros amiguinhos de vocês, tá bom? Beijo, saudade. Nossa, que eu estou parecendo um coelhinho. Meu Deus do céu.